Últimas notícias do São Paulo, vou te contar aqui o contrato de exclusividade de São Paulo e a New Balance está terminando e a empresa já tem conversas com outras equipes. Vou te atualizar também sobre a situação do Igor Vinícius. Vocês lembram que a gente trouxe com exclusividade que ele ia embora? Tem mais atualização pra gente trazer agora. Falar também sobre o São Paulo superando Palmeiras, Corinthians, Flamengo em vendas de produtos e falar também sobre 3 reforços que o São Paulo vai buscar ou pelo menos tentará na próxima janela de transferências. Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Um prazer para quem não me conhece, eu sou o Alexandre Vieira, jornalista, e agora eu vou te deixar super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é super importante para o crescimento do nosso canal. Bora de notícia sobre o São Paulo Futebol Clube. O contrato do São Paulo com a New Balance prevê uma exclusividade. O contrato ele é até 2027, mas a exclusividade não. A exclusividade entre São Paulo e New Balance vai vencer agora em dezembro de 2025. E com isso, a empresa já está conversando com alguns outros clubes no futebol brasileiro para ser a fornecedora de material esportivo. Vocês vão lembrar que no começo das tratativas, quando o São Paulo estava com a Adidas, uma das principais questões com a empresa alemã era a falta de produtos exclusivos, a falta de carinho e trato com exclusividade no São Paulo, e isso tem acontecido agora com a New Balance. Inclusive, nesta sexta-feira, a empresa, junto com o São Paulo, lançou as camisas de manga longa, né? Que é sempre um pedido muito grande dos torcedores. Inclusive, as vestimentas já estão disponíveis, as camisas, para você poder adquirir. E aí, esse contrato de exclusividade, naquela ocasião, a New Balance teve que rescindir com o Bragantino. E aí ficou só com o São Paulo. Só que aí essa exclusividade está acabando. Vai até dezembro de 2025 e aí a empresa já tem conversado com outros times. O Grêmio é uma das equipes que a New Balance já tem conversado para ser a fornecedora de material esportivo na próxima temporada. Até por uma questão de conflito de interesses, rivais do futebol paulista não devem ser priorizados ou ter conversas nesse sentido com a New Balance. Mas equipes fora da cidade de São Paulo ou fora do estado de São Paulo podem estar nesse pacote e é por conta disso que as conversas estão andando aí com o Grêmio. A New Balance não surge como uma favorita, até eu dei uma olhada lá na imprensa gremista para dar uma analisada nessa situação, e aí pelo que eu vi tem outras empresas como a Puma, a Nike, que também estão interessadas em patrocinar o Grêmio e aí ser a fornecedora de material esportivo, e aí a New Balance está correndo mais por fora, mas já comecem a se acostumar com a possibilidade de em 2026 a New Balance não ser só exclusiva do São Paulo Futebol Clube em solo brasileiro, e é bem possível já que a New Balance, com o sucesso que tem obtido no São Paulo, e o sucesso que a gente diz é tanto da parte do clube quanto no cenário dos torcedores, né? Porque os materiais estão sendo bem entregues na visão do torcedor. A camisa 1 tá bonita, a camisa 2 também tá bonita, camisa de manga longa, camisa torcedor, fez agora a camisa do goleiro do Valdir Pérez, as camisas de goleiros também estão bonitas, tem outros produtos exclusivos. Então isso vai, querendo ou não, atraindo outros clubes a, quem sabe, conversar com a New Balance, tá? Pra gente continuar, só antes, lembrando, tá? Seja membro aqui do canal para você ter conteúdos exclusivos, ter o nosso grupo no WhatsApp, 24 horas por dia, a gente bate um papo, resenha bastante, brinca um com o outro e eu também te mantenho super bem informado lá. Inclusive essa do Igor Vinícius no Corinthians eu trouxe lá, inclusive com exclusividade lá para os canais dos membros. Tem vídeos exclusivos, tem o papo com membros, tem muito conteúdo exclusivo para os membros do nosso canal. Dá uma olhadinha aqui no botão Seja Membro. Pra gente continuar, bora trazer uma informação importante, vou até pegar a colinha para pegar os números aqui bonitinhos. O São Paulo bate Flamengo e Corinthians e é o clube brasileiro com a maior venda de produtos. A gente vai trazer alguns bastidores importantes que mostram, né, o quanto o São Paulo tem sido importante no cenário de vendas e como o marketing tem dado certo. Teve uma pesquisa que trouxe todos esses detalhes, né? Se dentro de campo as coisas não estão acontecendo, fora dele, pelo menos os torcedores estão comprando os produtos. A pesquisa foi feita pela YouGov
E aí mostra que 30% dos torcedores do Tricolor Paulista compraram algum item licenciado do clube. Então, nesse caso também, essa pesquisa ela se baseia nos itens que são oficiais do clube, que tem um licenciamento do clube, não conta, por exemplo, piratas ou réplicas ou coisa nesse sentido. O resultado é superior até mesmo a Flamengo e Corinthians, que são, né, nas pesquisas que são feitas já há um bom tempo, as duas maiores torcidas do país. Já o Palmeiras, que nas últimas pesquisas tinha aparecido, né, empatado com o São Paulo, acabou ficando para trás. E aí, ó, de 100%, né, a gente pega ali, dos torcedores do São Paulo, 30% compram os produtos oficiais do clube. Já 29,4% dos torcedores do Flamengo compraram algum item neste ano com o Flamengo. O Corinthians aparece com 28,2%, o Vasco também há um crescimento de 27,5%, na quinta colocação o Palmeiras com 25,1%, aí seguido de Grêmio, Santos, Internacional, Fluminense e Botafogo. E aí agora, quando o assunto são camisas oficiais, aí o Flamengo acaba vencendo, já que 14,3% dos torcedores do Flamengo adquiriram no último ano uma camisa oficial do clube. E aí seguido de Corinthians, de 13,9%, e aí o São Paulo, em camisas oficiais do clube, aparece na terceira colocação com 12,4%, esse seria o top 3. As camisas de futebol, né, são os itens mais procurados de acordo com a pesquisa, né? Eles são a grande maioria, só que aí o São Paulo vai levando, por isso que é importante até ter uma gama de vários produtos, né? Porque os torcedores acabam não comprando só a camisa, acabam comprando outros itens, quadros, até tênis, que a New Balance lançou recentemente, até o meião, né, pode acabar entrando nessa toada. Então é importante trazer isso. A plataforma de pesquisas, ela baseou a análise em um rastreamento contínuo de consumidores durante um ano. Mais de 70 mil entrevistas foram realizadas com brasileiros maiores de 18 anos. E aí, para corrigir distorções amostrais entre os times e garantir uma maior representatividade, a empresa também aplicou um processo de ponderação aí também. Então é um dado importante aí do São Paulo, que a sua torcida tem comprado os produtos, tem comparecido, tem buscado cada vez mais os produtos oficiais licenciados pelo clube. Você faz parte, nos últimos 12 meses, hein, você faz parte dessa lista, você comprou, você faz parte dos 30% que compraram algum item oficial licenciado pelo clube? Quero muito saber aí qual foi esse item, deixa aqui nos comentários. Pra gente continuar, Igor Vinícius no Corinthians, no Santos, no Vasco, no Fluminense, Fortaleza, que história é essa? Bora destrinchar um pouquinho. A gente trouxe com exclusividade, já há um bom tempo a gente tem falado que o Igor Vinícius não terminaria a janela de transferências como jogador do São Paulo, que o São Paulo já tinha liberado o atleta, que ele não faz parte dos planos, já que ele perdeu espaço com o Zubeldia. E aí existe o consenso que hoje os laterais do São Paulo são Ferrarese e Cédric, e vai abrir espaço para o Mike e também o Ângelo. Pois bem, a gente já tinha falado que o Igor Vinícius não ficava, essa informação foi exclusiva nossa. E aí agora surgiu primeiro lá pela Gazeta Esportiva, pelo Marcelo Barcégio, ele trouxe a informação de que houve outros interessados, e aí a gente vai a campo para entender mais detalhes sobre esses interessados, tá? Mas a informação foi dada lá pela Gazeta Esportiva em relação a Corinthians, Santos e Vasco. E aí a gente vai apurar, vai entender mais detalhes da situação do atleta. Primeiro, o Corinthians é o que estaria mais disposto, estaria mais avançado nesse momento, até por conta do técnico Dorival Júnior ter pedido a sua contratação. E aí o Santos fez um contato inicial, mas ainda não avançou em nenhuma tratativa em relação a isso. Foi apenas uma consulta. O Fortaleza, inclusive, o empresário do atleta teve uma reunião com o Fortaleza e aí tratou já dessas questões do Igor Vinícius. E aí o projeto do Fortaleza também é um projeto que tem sido olhado com maior carinho, até porque seria uma boa opção para ele ter continuidade na carreira. O Vasco da Gama também fez uma sondagem, mas até o momento não evoluiu nas tratativas. O Fernando Diniz chegou a trabalhar com o Igor Vinícius também no São Paulo e também seria uma boa opção, mas o Vasco depende muito da saída do Pumita Rodrigues, já que o Paulo Henrique tem sido titular.
E aí, com mais veemência mesmo, estão Corinthians e Fortaleza, que estão mais fortes nessa disputa. E aí estão tentando ali um encaixe para sua contratação. Do lado do São Paulo, a ideia é de uma rescisão contratual. E aí, pelo que eu pude conversar com algumas pessoas, a ideia inicial neste momento para a rescisão de contrato seria, olha, a gente libera o Igor Vinícius gratuitamente, ele abre mão do que tem a receber até o término do contrato, a gente faz um acordo aqui bonitinho, tudo certo, a gente rescinde esse contrato, só que aí o São Paulo manteria um percentual do jogador, um percentual ali de 20%, de 30%, já nele um outro clube. Então aí essa é a ideia do São Paulo. O São Paulo já entende que não vai conseguir, diante desses clubes, uma compensação financeira, até porque ele está em reta final de contrato e é um jogador que não faz parte dos planos. Há uma dificuldade, há uma clareza, na verdade, de entender que existe uma dificuldade muito grande de você conseguir um ressarcimento, de você conseguir uma grana em relação ao Igor Vinícius. Então você entra em um acordo com o atleta, rescinde esse contrato, fica sem dívida, abre espaço para a folha salarial e ainda você mantém um percentual, porque vai que vá para o Fortaleza e se destaque, ou vá para o Corinthians e se destaque, aí daqui a pouco aparece uma proposta e aí você tem um percentualzinho ali que você pode ter uma boa possibilidade com o Igor Vinícius. Mas fato é, conforme a gente tem falado já há um bom tempo com exclusividade, que o Igor Vinícius não terminará essa janela de transferências como jogador do São Paulo, já está completamente fora dos planos. É só uma questão de tempo para entender realmente qual que vai ser o destino do Igor Vinícius, mas com a camisa do São Paulo. Inclusive, eu me atrevo a dizer que ele não joga mais com a camisa do São Paulo, até porque tem essa lombalgia, ele não volta contra o Vasco, até a pausa da Copa do Mundo de Clubes, ele não estará como jogador de São Paulo. Então, Igor Vinícius teve a sua última participação como jogador de São Paulo contra o Ceará recentemente. Combinado? Pra gente fechar o vídeo só antes, aqui embaixo tem o link da Ola Esportes, a gente tá na nossa segunda semana de 4 semanas. Eles vão analisar depois dessas 4 semanas. Se a gente tiver bons cliques aqui no nosso link, se o pessoal criar contas também, criar conta é gratuita, você pode vincular com o Facebook, com o Google, é bem simples. E lá você pode assistir todos os jogos do São Paulo, de Seleção Brasileira, a Champions League, a Copa do Mundo de Clubes, você vai poder assistir todos os jogos lá. Tem todos os jogos ao vivo e funciona, ó, que é uma beleza. Se você clicar agora, inclusive, vá na opção Live, você vai ver que vai ter jogo pra caramba. E fora que tem outros conteúdos bem legais, tem a comunidade, tem as notícias dos clubes, principalmente do futebol europeu, do mercado europeu que tá agitado, tem um comparativo de odds das casas de apostas, tem um calendário com jogos, você quer, pô, você vai acordar de manhã, pô, que jogos que tem hoje? Tem lá um calendário para você ver todos os jogos, então é muito legal a Ola Esportes, que é a parceira do canal. A gente espera que depois da 4ª semana ela continue aqui conosco para a gente trazer cada vez mais conteúdo, que o nosso canal vira aqui a nossa principal fonte de renda. Para a gente fechar o vídeo de hoje, São Paulo está em busca de 3 reforços para a próxima janela de transferências. Vão chegar esses reforços? Aí é uma outra questão. Mas a diretoria definiu realmente esses 3 reforços para essa janela de transferências. Há um entendimento de que o time precisa desses 3 reforços, até alinhado com algumas saídas que a gente já conversou em vídeos anteriores, das saídas principalmente de vendas dos atletas das categorias de base. São Paulo está buscando um centroavante, isso é fato, público, ó, não tem nenhuma novidade. E esse centroavante, por hora, tem sido o Carlos Vinícius. O São Paulo está trabalhando, é o plano A do São Paulo para essa temporada, a contratação, nessa janela, a contratação do Carlos Vinícius, porque há um entendimento de que ele se encaixe no perfil que a diretoria busca de centroavante. A outra opção que o São Paulo tem buscado, e aí a gente trouxe com exclusividade, a gente tem falado isso há o quê? Há umas 3 semanas já. Você viu primeiro aqui no canal que o São Paulo vai buscar um atacante híbrido. E aí eu uso o híbrido porque foi a palavra que me falaram. Um atacante híbrido que pode jogar pela direita, pela esquerda, ou um centroavante que pode jogar pela esquerda e pelo meio, um atacante que pode fazer várias funções. Por exemplo, eu vou citar 2 nomes completamente distintos. O João Félix, por exemplo, que recentemente foi falado no Flamengo, ele pode ser aberto pela direita, pela esquerda, pela direita, ele pode jogar como camisa 10, ele não pode jogar como centroavante. Ou um outro jogador, o próprio André Silva, acho que a gente pode colocar o André Silva. O André Silva ele pode jogar de 9, pode jogar na direita, pode jogar na esquerda, mas ele não pode fazer uma função de 10. Mas é um jogador, um atacante que possa fazer esse multifunções. E aí é o outro
que o São Paulo vai buscar seria um meio-campista, justamente um meio-campista um pouco mais armador, um meio-campista que pode ali jogar atrás do centroavante, conduzir o jogo, é um jogador ali que vai ser reserva em grande parte, mas que pode ser muito útil e pode agregar ali para o elenco, trazer um pouco mais de armação de jogadas, domínio no meio campo, um camisa 10 mesmo, que vai poder organizar esse time do São Paulo. Então são esses os reforços que o São Paulo vai buscar. Você vai conseguir? Aí já é uma outra história, aí já vem negociação, aí já vem muita coisa, tá? São Paulo já tem nomes, além do Carlos Vinícius, para essas duas outras funções, mas os nomes ainda estão sendo tratados em sigilo, prometo. Assim que a gente descobrir algumas coisinhas, a gente vai trazer aqui no nosso canal. Combinado? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Lembrando que 6h30 estarei ao vivo lá nos Três Zagueiros para a gente trazer cada vez mais informações sobre o São Paulo Futebol Clube. Deixe o seu like, seu hype, se inscreva no canal, já vai me ajudar bastante. Clica aqui no link da Ola Esportes. Você não vai levar o quê? Para fazer tudo isso, você não vai demorar nem um minuto. Então você já vai me ajudar bastante. É a sua contribuição aqui pra gente. Beleza? Amanhã e domingo, programação normal aqui no canal, 7 horas da manhã, vídeo novo, meio-dia, vídeo para membros e às 5 horas da tarde, sábado e domingo, terá vídeo novo aqui no canal. Beleza? Um abraço para todo mundo, até a próxima, tchau!